Como escrever bem? Esse é o tema do Projetalks de hoje. Parece simples, é super complexo. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão escrevendo pior. Será? Ou estão escrevendo menos? Hoje a gente vai descobrir tudo isso com Igor Francisco. Tudo bem, Milena? Ai, que delícia! Nosso quarto vídeo juntos. Exatamente, depois de anos. Ai, não vamos contar. Gente, dá um procurar lá no canal da Projetal. Acho até que eu vou pôr nossas thumbnails dos 3 vídeos Isso, anteriores. boa. Mostrar nossa evolução. Nossa evolução! O Igor é redator, gente, há muito tempo. Tava comentando com ele, ele consegue ser jovem e ter uma bagagem enorme. E ele é assessor criativo. Então, nos vídeos anteriores, olha só, Igor, a gente gravou um em 2015 e 2 em 2018. Então, há 5 anos depois, estamos gravando de novo. Eu não ia te deixar de fora do Projetalks de jeito nenhum. Eu tô assediando ele, gente, porque ele tá morando meio São Paulo, meio Curitiba, né? E a gente já tentou costurar esse encontro. Então, antes de falar dos nossos 3 vídeos passados, que eu quero fazer um ganchinho aqui, se apresenta, fala pro pessoal o que você tá fazendo atualmente, né? Claro. Bom, comecei aqui na Projetual, na redação. Por incrível que pareça, olha só, voltamos aqui ao começo. Foi um estágio que eu consegui com você e eu lembro perfeitamente, Milena, que na nossa entrevista eu não tinha portfólio de redator, mas eu já tinha um blog meu que eu escrevia e alimentava desde muito cedo. Sempre gostei muito de escrever. E eu lembro que na entrevista você perguntou se eu tinha portfólio. Eu falei, olha, eu não tenho portfólio, mas eu escrevo desde sempre. Esse é meu blog, tipo, passei o endereço. Eu lembro que você leu algumas coisas na hora, que a gente que você estava me entrevistando pra vaga. E eu consegui essa vaga na época da graduação como estagiário de redação, de conteúdo. E caí na redação por acaso, já tinha feito estágio em eventos. Mas eu queria experimentar todas as áreas para saber o que eu gostaria de trabalhar. Então, cheguei na Projetual como redator, me desenvolvi ali. Depois saí da Projetual, alguns anos depois, 4 anos, acredito, depois. E daí eu já era coordenador de conteúdo. Isso. E continuei com texto, continuei com redação. Continuei estudando, me aperfeiçoando. E hoje eu trabalho como redator, assinando algumas matérias para a revista Super Varejo, que é a maior revista do setor supermercadista brasileiro, do varejo nacional. É uma revista ligada à APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, né? Então é uma grande entidade, uma grande organização que realiza também a APAS Show, que é o maior evento de alimentos e bebidas do mundo. Mega evento, exato, né? Exato. Então eu trabalho com eles em alguns outros projetos também individuais, como recentemente, há 2 anos, estou trabalhando em um projeto como redator do Boticário com a Escola Conquer, que é o Influenciadores da Beleza. Então eu faço toda a parte textual do projeto, online, todos os conteúdos para redes sociais, todos os textos de site, enfim, todos os e-mails marketing, enfim, todos aqueles materiais de campanha que a gente está acostumado. E também, recentemente, nesse ano, trabalhei em projetos que beneficiam o Hospital Pequeno Príncipe, roteirizando videoaulas sobre texto, sobre redação, com foco nos professores da rede pública do Estado. Então, eu continuo escrevendo, em geral. Sempre. Em geral, é escrever. Que história linda, me deixou tão feliz, porque o Projetalks é o projeto que celebra os 20 anos da agência. E no episódio 20 do Projetalks, a gente fez uma retrospectiva, assim, com algumas fotos, me fizeram umas perguntas. Eu lembro que eu até citei teu nome quando eu disse assim, poxa, o maior legado da empresa é terem passado por aqui grandes nomes, né? Que hoje são firmes no mercado. E que tem a ver com esse conceito muito meu, assim, de sucesso, que é você trabalhar com o que você realmente ama, né? Perfeito. Então, quando eu falo grandes profissionais, são pessoas que trabalham hoje com o que gostam, enfim. E daí você me traz essa história, né? Eu fico super feliz e eu sempre cito você, porque, assim, o Flávio, que é Flávio Jaime, nosso atual redator, ele não vai me deixar mentir. Você estava cobrindo recentemente o The Town. Sim, exatamente. E você tinha ido visitar a fábrica da Pringles. Isso, exatamente. E eram 2 que você... Eu fui visitar a expansão da fábrica da Kellogg, porque a Pringles é da Kellogg. Isso mesmo. E daí a fábrica da Kellogg no Brasil expandiu para se tornar a maior produtora de produzir mais Pringles. E daí eu fui visitar essa expansão da fábrica. Então, aí eu mostrei pro Flávio, e falei, porque eu tenho um jargão
jargão que eu brinco, as pessoas colhem em mim que é sucesso. Aí eu falo, olha aqui, ó, tá vendo? Ele saiu da faculdade, ele trabalhava aqui. Porque ele também é um talento, por isso que eu fiz. Você é um talento e ele era um talento. Ele é um talento. E aí eu falei pra ele, ó, mas tem que camelar aqui um pouco mais. Tem que ficar um pouco mais. Não é assim, ficar Chegou aqui um pouquinho. Saiu. Não, ele camelou. Mas onde ele tá agora? Ele falou, eu quero cobrir o detalhe. Eu falei, então, no mínimo 4 anos de projeto alto. Exato. E eu ia falar também da nossa retrospectiva aqui dos vídeos. Olha Perfeito. só, Igor, eu queria ler um comentário pra você. Tá. Porque eu acabei de tecer vários elogios pra ti e eu tinha me prometido. Eu falei, eu tenho que apresentar o Igor e não posso elogiar. Porque assim, a gente tem um vídeo que tem 13 mil visualizações. Ele se chama Redação Publicitária, o que é e como fazer. E daí o cara falou assim, o comentário do Vés J. Faria. O cara é bom, mas é tanto elogio pra ele que não consegui ver o vídeo todo. Olha só, ele não gostou. Em 2018, a gente já tinha trabalhado junto, Sim, você já sim. tinha saído da Projetual. Sim. E naquela época tu fazia o assessor criativo, eu te pedia alguns pitacos, algumas ajudas Isso. e algumas ideias. Perfeito. E daí eu acho, depois a gente tem que ver que eu introduzi o vídeo falando, é um cara talentoso, pá, e o cara não curtiu muito. Mas olha, você tem assim uns 400 likes nesse vídeo. bom, Não, que é bom. sucesso total. Falou, tragam ele mais vezes. Então Que bom. é tudo positivo. E a crítica não é a você, a crítica é a mim que te elogio demais. Olha Então só. eu falei, cara, eu preciso falar isso pro Igor. E olha só, há 3 anos, Jackson Samuel, nesse vídeo, falou assim, poderia falar melhor sobre a redação publicitária varejista? Achei interessante e gostaria de aprender. Aí vamos nós saber, há 5 anos atrás, que você ia trabalhar com Na redação Super Varejo. para varejo, né? Olha, exato. o universo é louco. Então, vamos tentar 3 anos depois responder aqui o colega. Vamos tentar, com certeza. Mas antes, vamos começar do início, assim. Eu comecei a abrir o episódio falando que como escrever bem. Poxa, isso deve ser uma resposta muito difícil. Complexa, Muitas variáveis na mesma resposta. Né? Mas uma coisa que eu, como, vamos dizer assim, contratante, né? Percebo quanto as pessoas escrevem mal, sabe? E parece que tá piorando. Entendo a sua percepção. Que aí não sei se é ansiedade, se as pessoas estão lendo cada vez mais de forma superficial. Aí talvez tu me responda melhor, né? Então, como que escreve bem? Escrever é um dom? Escrever não é um dom. Eu acho que essa é a principal ideia errada que as pessoas costumam reproduzir sobre escrita, que é a questão de ser um dom, um sopro divino, uma mágica. Você nasceu com aquilo. Não é. É uma prática, assim como musculação. Então é bom fazer essa analogia que é bem perto da realidade de todo mundo. Acho que todo mundo vai entender. Se você vai pra academia com seu músculo fraco, seja lá qual for, o bíceps, o tríceps, seja lá qual for, você depois de um tempo repetindo diversas vezes a mesma fórmula, né? Cuidando também da sua alimentação, com uma supervisão de alguém que já fez aquilo muitas vezes, o seu músculo vai ficar o quê? Forte. Né? E a escrita é exatamente a mesma coisa. Depois de você escrever muitas vezes a mesma fórmula, o mesmo texto, do mesmo formato, você vai ficar melhor nele. Porque texto tem inúmeros formatos, né? Então, se a gente vai falar de texto ficcional, literatura, a gente tem o conto, a crônica, a poesia, né? O romance. Cada um desses tem um formato, cada um desses se encaixa e é feito de uma maneira. Né? Então, quando você vai cozinhar, você vai fazer um bolo... tipo receita. É tipo receita. Você tem uma forma que você vai assar aquele bolo a X graus. Né? Então, você tem uma base concreta dos textos para te dizer, esse é o formato de um texto dissertativo opinativo. Esse é um texto narrativo. Então, tudo tem um formato. Conforme você pratica, melhor você fica. Esse é o grande segredo da escrita, de escrever bem. E, obviamente, ler. Né? Isso eu ia te perguntar, porque primeiro você está trazendo uma questão, uma variável que eu acho que se chama disciplina. Sim, né? sim. Até teve um
um convidado aqui inteligentíssimo, falou sobre gestão do tempo, Alan Santana, e ele fez a analogia com a musculação. E ele falou que tem gente que vai um dia pra academia, pega um monte de peso, chega em casa e falou, nossa, ó, tô mais forte, né? E olha, e fala, opa, peraí. Ele fala muito sobre disciplina e processos e tal. E você trouxe a mesma questão, né? Então, acho assim, você acha que falta disciplina, talvez, ou persistência? Interesse também, interesse, porque é uma profissão muito específica. Se você vai trabalhar escrevendo, é muito específico, né? Você vai aprender um tipo de conhecimento, alguns tipos de conhecimento que vão te levar a ter o seu diploma e a tua experiência para o mercado poder te dizer, olha, você é um redator profissional, né? Você é contratado como redator profissional. Então, você tem um método, né? É uma questão de disciplina e não é rápido. É muito difícil, é moroso. Demora para você aperfeiçoar a sua escrita. Eu, redator de hoje, eu sou completamente um outro redator do que trabalhou na Projetual e fez vídeos com você em 2018. Eu já tinha uma determinada bagagem, um determinado arcabouço linguístico, um determinado vocabulário, determinadas fontes de pesquisa também para escrita. Hoje eu tenho outras. Tenho aquelas mais algumas. Sim, teu repertório aumentou, porque tu tinha 25 anos. E daí o que eu posso te dizer sobre isso? Tem o Donald Winnicott, que é um psicanalista, educador inglês, já falecido, mas ele trabalhou muito sobre processo de aprendizagem, tá? Psiquiatra e psicanalista, perdão. Ele trabalhou processo de aprendizagem, principalmente na infância. E ele falava sobre criatividade. E escrever bem, eu acho que as pessoas têm que entender que além de escrever tecnicamente bem, é você produzir um texto que as pessoas queiram ler. E para as pessoas terem vontade de ler o seu texto, às vezes não é só sobre técnica. O seu texto ele pode estar completamente correto ortograficamente ou gramaticalmente, mas ele não ser interessante para as pessoas. Né? E o que acontece? Eu sou ruim no meu ofício? Não. Você vai ter que aplicar daí outra variável, a criatividade. Tá? E daí, pra falar de criatividade, é outra coisa. Então, falo de escrita, é um ponto. Pra falar de escrita criativa, escrita com criatividade, tem que falar de criatividade. O Donald Winnicott fala que para uma pessoa ser criativa, a percepção dela sobre isso, para qualquer coisa, não é consciente. Não adianta eu acordar hoje de manhã e falar, eu vou lá na Milena, no Project Talks, e eu quero ser muito criativo na minha fala, então hoje eu vou ser criativo. Decidi, acordei que hoje é meu dia de criatividade. Isso não vai funcionar. Não é uma percepção consciente, segundo o Donald Winnicott. É uma percepção inconsciente e é uma prática, uma maneira de existir no mundo desde a sua infância. Né? Então, crianças que são mais estimuladas, né, a resolver problemas, soluções, que tenham acesso à educação, que proporcionem uma leitura. Claro. E qual leitura? Não adianta eu querer dar para uma criança de 10 anos Machado de Assis. Se eu der para uma pessoa de 50 anos, talvez ela não queira o Machado de Assis. Porque é uma leitura densa, uma leitura robusta, né? Então, é um clássico canônico da literatura brasileira. Então, a criança de 10 anos não vai querer ler isso. Você tem que dar para a criança de 10 anos o que ela vai querer ler. Claro. Para que ela tenha gosto. Para que não seja um sacrifício. Não seja um sacrifício. Sim, algo prazeroso. Exatamente. Já começa traumatizando os adolescentes, né? Pois com bem, literatura. Eu gravei uma videoaula, até para um dos projetos que beneficia o Pequeno Príncipe esse ano, que se chama O Poder do Erro. E na videoaula O Poder do Erro, eu chamei uma educadora para falar sobre o erro na educação infantil. E eu achei muito legal ouvi-la, porque eu aprendi muito. Né? Eu já sabia disso pelas disciplinas de pedagogia que eu estudei na vida, mas o que acontece? Na educação infantil, no processo de aprendizado, que é o que o Donald Winnicott estudava, a criatividade, que eu acabei de falar, o erro é uma ferramenta avaliativa do professor. Ele não é algo a ser repassado para a criança, para o aluno. Principalmente em exercícios que envolvem escrita. Porque isso você gera o quê? Você pode acontecer de gerar uma resistência, um trauma. Uma má vontade, um bloqueio da criança escrever. Porque você está falando é errado para alguém que está aprendendo. Exatamente. Então, na educação, as professoras, os educadores, eles utilizam o erro como um sistema de avaliação para entender o que eu posso fazer de prática pedagógica que vai ajudar o meu aluno a superar esse erro para que ele tenha fluência no que ele está produzindo. Igor, na minha época, eu lembro de muitos coleguinhas que tinham pânico da professora de português entrar em sala e falar, hoje é ditado. Sim, sim. Guardem tudo, as crianças já começavam a ficar suadas, eu acho, Sim, sabe? exato. E aí vem, realmente, em vez de ser para a professora entender se eles entendem, para a professora tomar consciência se os alunos entenderam ou não o uso do C cedilha, acaba, e elas botam botavam, né, gente? Toda a educação mudou, graças a Deus. Sim. Mas botava aqueles
X vermelho bem grande. A caneta vermelha. Né? E a criança começava a criar um pânico de ditado. E aí, quando você cria o medo, você afasta, em vez de você estimular, né? Com certeza. Nossa, eu escrevi. que bacana isso que você trouxe. Eu escrevo desde pequeno. Eu lembro que eu ganhava concurso de poesia no colégio. A minha mãe sabe disso. Eu lembro que eu tinha um Pentium 2, Windows 98. E eu tinha o meu Word lá, todo com título em Word Art, lembra? Assim, com vários textinhos que eu escrevia de pequeno. Na graduação, no meu primeiro ano de graduação, um professor inteligentíssimo, e que eu admiro muito, inclusive até hoje, num trabalho de ética, de filosofia gigantesco, que a gente tinha que escrever um ensaio, ele escreveu algo próximo a isso que eu vou dizer, que é: sua escrita ainda é muito imatura, muito infantil, e eu tirei a pior nota que eu já tirei na minha vida nesse ensaio. E aquilo me bloqueou para escrever todos os outros ensaios dessa disciplina. Eu passei nessa disciplina, assim, por sufoco, tentando recuperação, e eu era uma pessoa que eu achava que eu sabia escrever. Ai, que legal. Agora, imagina essa para uma história. pessoa que acha que já não sabe. Sim. Né? Então ela fica mais desestimulada ainda e não vai querer praticar de jeito nenhum. E se ela não pratica, ela não vai melhorar E nunca. pela tua personalidade, talvez pela tua mãe, pela tua criação, você é um cara que não é muito assim, tipo... Vou sofrer muito, né? não. Agora, se é uma pessoa que recebe um feedback desse, já tem alguns Já probleminhas desiste. de autoestima, já desiste, aí se perdem os talentos, né? Exato, imagina. Se eu não tivesse tentado uma vaga de estágio para redação, porque me disseram que a minha escrita era muito imatura. Era imatura para quê? Para um ensaio acadêmico. Não, e quantos anos você tinha? 20 anos? Não, 17. 17! O cara quer o quê? Que seja madura? Um ensaio acadêmico é uma outra linguagem, tem outras exigências, desde norma técnica até o formato da sua linguagem. Então, claro que eu era imaturo naquela escrita. Era um dos primeiros ensaios da minha vida. Sim, ensaio acadêmico. Óbvio. Exato. Ele poderia até ter utilizado isso como... sei lá, né? Várias formas de dar feedback. Exato. Mas... às vezes a intenção dele realmente não foi me criticar. Sim. Mas eu compreendi como uma crítica. Claro. Não foi pejorativa. Mas eu recebi como uma crítica porque eu fiquei assustado. Eu queria muito tirar 10 naquele trabalho. Uma disciplina que todo mundo, assim, falava: essa disciplina é complexa. Essa disciplina é só pros bons. E eu queria muito. Vou conseguir. Consegui nada. Mas bom que foi que eu não desisti. Exatamente. E por isso que eu achei que legal você trazer essa história. Não por ser uma história, né, desagradável pra você, mas porque eu acho que muita gente que tá ouvindo vai se identificar. Sim, tenho certeza. Né? E aí tu trouxe, assim, o repertório, a disciplina, tentar muito. Aí você trouxe a técnica e a criatividade, se eu não me engano, os 2 pilares. Tá, mas aí você até passou rapidinho, mas eu queria deixar a pergunta, né? Como ser criativo na escrita? Porque você falou que criatividade, pelo que eu entendi, também não é um dom. Não é. Porque você disse ali, na infância, se você é estimulado, você tende a ser mais criativo. Tá, mas assim, vamos supor que eu não fui muito estimulada, eu escrevo bem, mas eu quero ser mais criativa. Não vai dar, porque a minha infância não... Não. Tudo é possível de melhorar. Então vamos voltar, né? Como ser criativo na escrita. Tudo é possível de melhorar. É repertório, é pesquisa. Antes de você escrever qualquer texto, você vai fazer uma enorme pesquisa. Às vezes, a pesquisa leva mais tempo para você escrever o teu texto do que o texto. Então, a pesquisa vai te levar a ter referenciais que você pode conectar como ideias para redigir o teu texto. Vamos dar exemplos. Vou dar um exemplo. A minha memória ainda continua boa. Vou dar exemplos de quando eu trabalhava aqui. Tá. Você tinha um cliente, não lembro, de energia solar. Sim. Painéis solares. E uma vez, um dos trabalhos que a gente tinha de fazer era um folder, se eu não me engano, para distribuir dentro de algum evento, enfim, que essa empresa estaria. Tá. E a empresa não tinha uma assinatura, não tinha um conceito, nunca tinha feito uma campanha. Era algo novo para a empresa. Sim. E a gente tinha que desenvolver um conceito e vários textos que iam se desdobrar em vários materiais. Eu lembro que o que a gente fez na redação foi estudar as abelhas. Porque as abelhas trabalham com energia, produzem sua própria energia. As abelhas, elas são extremamente sustentáveis. Então, a gente começou a estudar tudo sobre abelhas. Depois, a gente foi trabalhar alguns arquétipos
para entender o público que estaria nesse evento, qual arquétipo poderia se encaixar e como a gente deveria falar com esse público. Com um texto mais animado, um tom mais amigável, ou esse público é um público técnico que quer entender mais informações diretas e objetivas sobre o que ele vai comprar. E a gente teve que fazer toda essa ligação das abelhas, dos arquétipos, para a gente construir opções de frases que se tornassem a assinatura daquele produto, enfim, daquela empresa naquele momento. Então, antes de chegar nas 3 palavras, às vezes, que formam um slogan, você leu e pesquisou e teve contato com tanta coisa que não tem como, a não ser que você esteja com muita má vontade, não tem como você não conectar pontos e ter ideias para solucionar aquele problema que estão te pedindo. Eu tenho a impressão, não sei se você tem a mesma, que as pessoas acham que a questão da escrita é inspiração. Tem muito de inspiração quando você está escrevendo literatura. Quando você vai escrever um poema, né? Romance. Um romance. O poema vem do sentimento, de uma coisa menos palpável, tangível, é mais abstrato, é sobre emoções. Então isso tem inspiração também. O sofrimento inspirou os jovens romantistas lá no início do romancismo na França a serem aqueles poetas com tuberculose, tristes, morrendo no sótão e escrevendo. A emoção foi inspiração, mas uma inspiração para escrever literatura. Sim. Não uma inspiração para escrever texto não ficcional, que é o que a gente trabalha no jornalismo, é o que a gente trabalha no conteúdo. É o que eu tava pensando nessa escrita empresarial, né? Exatamente. E às vezes o empresário quer passar pra gente um texto base e ele já não consegue, né? É algo muito difícil, parece, para algumas pessoas escrever. Com certeza. E para outras é muito natural. Então, tu acha que essa grande diferença está no exercer? No exercer e na pesquisa. Eu sempre falo, não tem como. Eu acho que todos os trabalhos que eu já fiz em redação, principalmente em redação publicitária, que é aquela que que chega mais próximo da criatividade e foge mais das normas técnicas e burocráticas da escrita, na redação publicitária sempre tem uma pesquisa gigante antes de qualquer conceito. Pesquisa do público, pesquisa de palavras, do que não falar, pesquisa do que o público não gosta, né? O que se aproxima desse conceito, o que já foi feito, né? Pesquisa de benchmark. Então, tudo antes do texto tem uma pesquisa gigantesca. O texto por si só não existe. E tu ouve muita gente, né, Igor? Por exemplo, gente. atualmente numa revista, né? Você estava até comentando antes da gente começar a gravar. Você escuta um especialista, ele cita uma marca, você vai atrás da marca, cita um conceito, você vai atrás do conceito. Então, assim, é um trabalho até investigativo. É investigativo. E aí, às vezes, não vai estar escrachada a informação no texto, mas ela vai servir de embasamento. Isso, né? exato. Vou dar um exemplo. Tá. Agora, no último mês, agora em outubro, eu assinei 2 matérias na Super Varejo, uma sobre a indústria de sorvetes no Brasil e outra sobre a indústria de pescados no Brasil. Indústrias completamente diferentes, com dinâmicas diferentíssimas, mas o que acontece? Elas estão no momento em que tem um ponto igual, e eu só descobri porque eu conversei com muita gente. A indústria de sorvete nos últimos 20 anos dobrou a sua produção. E deixou de ser uma sobremesa apenas para festas e fins de semana e passou a se tornar sobremesas do dia a dia das famílias brasileiras, assim como os pescados. Os pescados, por causa da questão da saudabilidade, deixaram de ser algo relacionado somente da Semana Santa, do Ano Novo, porque peixe nada pra frente, né? Essas coisas todas. E também são alimentos do dia a dia por causa da tendência de saudabilidade. Então, são 2 tipos de produtos, 2 indústrias diferentes, que estão num momento de crescimento e de projeção gigantescas, estão no mesmo contexto, e eu só saberia disso porque eu conversei com as 2. Especialistas das 2. E as 2 estão nesse contexto por motivos diferentes. O peixe é saudabilidade. O sorvete não. Exato. O sorvete até abriu linhas sobre saudabilidade, que é o sorbet, que daí é a base de água, enfim, que é diferente. Mas não é a saudabilidade que é a tendência que despontou com ele. São as altas temperaturas. Então, o que acontece? Né, estamos falando aí também do aquecimento global. Sim. Né, com a alta das temperaturas, esse produto ganha muito mais na cesta, mais presença na cesta do consumidor. Claro. Então, só saberia disso se eu pesquisasse. Claro. Se eu não conversasse com as 2, eu não ia ter como saber. E não ia ter como fazer essa relação na hora de publicar. Então, aí você tem que, né, a pessoa que quer escrever bem, ela tem que talvez somar, não sei se é ou ler muito, ou escutar muito, ou tudo. as 2 coisas. As 2 né? coisas, ler muito e escutar muito, né? Porque gente é uma fonte inesgotável. Pessoas são fontes inesgotáveis. E às vezes,
Que nem você faz aqui. Um especialista Isso que eu ia dizer. traduzindo um conceito para você em uma conversa, Sim. é mais fácil do que você pegar aquele conceito acadêmico que foi trabalhado lá em 1800, com uma linguagem que você não vai entender, mas é a mesma coisa. Então, traduzir essa informação com especialistas é mais fácil, né? Consumir, então, conteúdo de pessoas que falam sobre aquilo que te interessa é uma forma de pesquisa. E a gente tem muito ainda o que falar, mas só para até responder, só porque a gente fez agora o link com a Super Varejo, o que tu diria para essa, que eu citei o arroba antes, agora eu me esqueci, que te perguntou sobre redação para varejo? Para varejo. Tá, vamos tentar dar um passo atrás para explicar a relação para varejo para ela, redação para varejo para ela. Porque eu acho que ela entrou no vídeo de redação publicitária. Tá, perfeito. E aí ela quis entender, porque aí quem não viu o que é redação publicitária, vai lá, tá? No vídeo de 2015, texto publicitário, você realmente conhece, e no texto de 2018, redação publicitária, o que é e como fazer. E daí então ela quer saber, dentro da redação publicitária, como fazer para varejo. Uhum. O que eu posso dizer sobre isso, assim, em palavras fáceis? Comecei falando que todo texto tem um formato, né? Então, redação para varejo, você precisa entender, é uma redação publicitária para varejo? Se for redação publicitária para varejo, para divulgar e vender produtos, né? O que eu tenho que pensar? Que produto é esse? Primeiro de tudo, eu vou vender, de novo, os exemplos. A brusinha na promoção, que eu dando comprar ali no Instagram, na lojinha, eu compro no meu cartão de crédito, nem vejo a fatura e tudo bem. É uma compra mais espontânea. Impulso. Ou eu vou vender um imóvel. Tá? Ou eu vou vender um celular, um iPhone, o último iPhone, que tem um preço agregado maior, um valor agregado maior, e que é uma questão de tecnologia ou de moradia, no caso do imóvel, e você vai ter que decidir por qualidades e características reais do produto, porque você está fazendo um investimento. E é uma compra planejada. É uma compra planejada. Se for a brusinha, não importa se você lavou uma vez e ela desbotou, se você pagou super barato. Vou lá e compro outro, ou compro uma melhor da outra vez. Agora, se é o seu celular mais caro que você investiu, ou seu apartamento, ou seu carro, não é um investimento que você quer ter tanto problema. Então, para varejo, primeiro, qual produto eu estou vendendo? Né? Se é uma compra planejada, que tem um processo de decisão de compra enorme, o que eu vou ter que trabalhar aqui? Além dos conteúdos amigáveis e emocionais, de tipo, com a gente você vai ter o melhor atendimento, você vai ter que trabalhar. Por que esse terreno nesse lugar é bom? Porque ele tá perto de outros lugares bons. Tá perto do mercado, tá perto da escola, tá perto não sei o quê. Porque a casa é construída com material anti-incêndio, com material ecológico, com material que ser mais argumentativo. Argumentativo com pontos reais, que digam sobre o produto realmente, né? Qual é o benefício dele, tá? Agora, você vai vender um perfume, né? Você já viu propaganda de perfume? Propaganda de perfume é completamente abstrata, Sensorial. né? Sensorial. É a modelo belíssima andando nas nuvens, de repente um cupido aparece, entrega um perfume pra ela, e assim ela realizou o sonho dela e acorda em Atenas, na Grécia. Sabe? É outra emoção, é um lifestyle, é uma magia. Então depende muito do seu produto. Então, para escrever para varejo, se você está vendendo em varejo, a primeira coisa é o que eu estou vendendo. Porque isso vai influenciar diretamente no que eu vou escrever. Nos quais os argumentos. Um argumento mais emocional ou mais racional. No conceito de publicidade, quando você vai estudar isso na escola, né, na graduação, ou em pós, enfim, essas são duas linhas da publicidade. A linha apolínea, até falei nesse vídeo, eu acho, e a linha dionisíaca. A apolínea, eu sempre chamava de vapolínea para lembrar do varejo. A apolínea é pro varejo, é um texto mais real, com argumentos mais técnicos sobre as qualidades e características do que você está vendendo. A dionisíaca é algo mais emocional, você vai trabalhar com a emoção, é um texto mais abstrato, um texto mais sutil, que vai vender um outro tipo de produto. Então esse é o passo 1 para você escrever sobre varejo, sobre publicidade para varejo, tá? Agora eu que trabalho com jornalismo para varejo. É diferente, né? Tu tá falando pros players do mercado, exatamente, não pros consumidores. Exatamente, falando com os executivos, com os tomadores de decisão. O que eu vou ter que ter? Dados, informações, fatos, né? Eu não vou trabalhar nada emocional no meu texto varejista para os executivos que querem saber sobre aquele mercado, que a indústria está crescendo, como foi a safra, quanto foi o dólar para o café esse ano, e isso caiu e deu um problema em determinados tipos de café. Então eu tenho que trazer a coisa técnica, né? Porque é outro formato de texto, é o texto jornalístico. Tá? Daí entra no total conhecer o público que vai consumir aquela informação, né? Eu acho que é isso daí para tudo, tanto para qualquer texto, publicitário principalmente. Se
você sabe, a gente vai fazer uma campanha publicitária, quem é o público dessa empresa que vai comprar esse produto. E o que importa pra ele. O que importa pra ele. Então, esses exemplos eu vou ter que trazer em formato de texto. Pra ter subsídio pra formar uma frase, eu vou ter que ter muito conteúdo. Pra daí transformar aquilo num texto mais curto, que é a redação publicitária. Falando em texto curto, quero ser provocativa aqui. Então, a gente está na era das redes sociais. Você já escreveu para social media, né? E tem essa questão toda de que hoje os textos têm que ser mais curtos. Ou uma frase que eu escuto muito. Ninguém lê, ninguém mais lê. Isso eu escuto muito como argumento para que se enxugue cada vez mais. E eu lembro, há uns anos... eu não vou lembrar assim, quem foi o redator. Eu sei que foi veiculada uma página inteira na Veja, de uma agência grande, enfim, que era texto puro, na revista impressa. E o objetivo, vou ter que dar um Google, ver se eu acho esse case, mas virou case realmente. O objetivo do redator, que era brilhante, era te provar que um bom texto você lia do início ao fim. Cara, você começava aquela página de letras miúdas a ler e você ia até o final. Eu te aposto que 99% das pessoas iam, porque o texto era muito bom. Tu falou rapidamente, né, no início aqui da nossa conversa, falou um pouquinho sobre isso. Eu entendi como um texto criativo, você chamou, eu diria até persuasivo, de você ir até o final. E o cara, ele discorria o texto todo sobre isso. Dizem que você tem que escrever pouco. Na verdade, não, você tem que escrever bem. A moral da história era essa. No Instagram, por exemplo, né? Às vezes, alguns contratantes, alguns clientes dizem que mas a legenda para Instagram tem que ser muito curta. E eu não sou uma especialista em escrita, né? Mas eu sou, enfim, tô ali como marketing, né? Instruindo. Eu sempre digo, não. O texto, ele não tem que ser necessariamente um parágrafo, né? Ele tem que ser bom e você, numa mídia como o Instagram, deveria ser persuasivo na primeira linha e meia, que é onde a pessoa vai decidir se ela clica em ver mais ou não. Mas essa coisa do tipo, não posso fazer 2 parágrafos no Instagram, é umas coisas que me deixa meio, né, nervosa, porque meio que já te impõe uma coisa onde você, de repente, sacrifica a qualidade em função de uma regra que quem disse. Exato, né? exato. Então, queria assim que tu discorresse um pouquinho sobre textos para rede social, sabe? O que você costuma falar para os teus alunos ou para as pessoas que te pedem conselho? Perfeito. Eu acho que, antes de tudo, é bem o que você falou, a ideia do texto, ele pode ser curto. O que ele não pode ser é insuficiente. Tá? Então, às vezes, em um parágrafo, você não vai conseguir dar todas as informações que você gostaria sobre determinado conteúdo, sobre determinado produto, né? Ou determinado, enfim, seja lá qual for o conteúdo. Você não vai conseguir. Você vai precisar de mais informações. Você vai precisar de mais linhas. Porque senão fica raso. Fica raso. E outra coisa, é uma questão de você trabalhar o formato. Texto de Instagram tem o carrossel, tem os cards, tem a legenda. Você pode muito bem distribuir suas informações entre cards e legendas, né? Para que isso não fique tão maçante para quem está lendo, né? Ou você pode fazer um vídeo, né? Que vai ser, antes de tudo, um texto, porque ele é um roteiro. Então, você pode trabalhar, assim, mais conteúdo, e daí você vai ter que analisar exatamente o seu público. Como o seu público está lendo, né? Fazer o teste AB do teu post e saber qual deles está tendo mais engajamento, né? Se o público realmente... Será que realmente eles só estão lendo as 3 primeiras linhas? Ou será que realmente o meu conteúdo faz sentido para eles, eles leram até o final, né? Você vai ter que ver qual post teve mais engajamento, qual não teve. O que? Se salvaram o seu post ou não salvaram, né? Porque às vezes é um conteúdo mais denso, mas você se interessou, você salva. Guarda pra depois. Pra ver depois. Eu sou uma pessoa que faz muito isso. Mas eu tenho certeza absoluta que a ideia geral é ser um texto consistente, independente da quantidade de caractere. Óbvio, se você já tem um padrão, você tem uma página de revista que você pode X caractere. Você vai ter que fazer em X caractere, né? É o teu limite. Mas essa balança entre pouco texto e muito conteúdo precisa ser equilibrada, sabe? Para que tenha qualidade, né? Sim, um olho em não ser prolixo, outro olho em não ser raso. Outro olho em não usar palavras que o seu público desconhece, sabe? Ou outro olho em usar palavras que o seu público conhece muito.
Que são, por exemplo, alguns nichos como varejo tem seus termos próprios. Com é isso que certeza, quer exatamente. dizer, né? O incremento, essas palavras que são do setor. Ruptura. São do setor. Então você vai usar isso porque quem tá lendo entende essa palavra e sabe como é que ela vai funcionar. Sim. Agora, se eu for escrever pro consumidor que tá no supermercado com o carrinho fazendo compra, Nem sabe. eu não vou escrever, eu vou escrever outro termo, né? Eu vou traduzir isso pra ele. Eu acho isso muito importante, você saber usar o teu vocabulário para conversar com todos os tipos de público. Não é o mesmo vocabulário para todo mundo. Mas eu queria deixar esse recado, foi muito bom, Igor. Eu queria ter deixado esse recado do não é porque é para social media que o texto tem que ser raso, sabe? Não. Porque às vezes me parece que há uma... Se subestima a inteligência do usuário de mídias sociais, sabe? Você sim. meio que idiotiza fazendo só... Conteúdo raso, não tem outra palavra, que é a chamadinha. Exato. Ai, gente, pelo amor de Deus, Exatamente. né? Não é assim que funciona. E outra coisa, a marca, a gente vê isso com as grandes marcas. A marca, ela também é educadora. Exatamente. Sabe? Então, normalmente as grandes marcas que têm mais autonomia, né, financeira e, enfim, estrutural para agir como acha correto, sem ter medo, tanto medo assim do público, elas educam os seus consumidores. Com certeza. Então, a marca, o produto dessa pessoa, o texto, ela pode ser uma marca educadora também. Claro. Sabe? Que tipo, se uma pessoa responde, essa legenda tá muito longa, a tua marca lá no @ vai responder, poxa, que pena, mas nós precisávamos de todo esse texto para te dar todas as informações e não ficar nenhuma dúvida. Que vão ser úteis para tal coisa e tal coisa. Pronto. Perfeito. Daí você usa a redação de novo para quê? Para responder amigavelmente. Claro, que é a tal da relevância, né? Exato. Que a gente tanto usa essa palavra. Exato. E eu tinha anotado uma pergunta, fiquei estranho de fazer ela bem no meio aqui da conversa, mas vamos lá, que eu acho que ela é pertinente, tá? Visto tudo isso que a gente já falou, romance, ficção, não ficção, publicidade, social media... Mas no fim das contas, por que escrevemos? Por que escrevemos? Milena, essa é uma pergunta que me atormenta. Sério? Não, me atormentou por muito tempo. Hoje eu tô mais tranquilo sobre ela, porque eu pesquisei durante a minha vida e tenho alguns subsídios para responder, né? Porque seja em forma de desenhos ou de letras, mas né, as paredes estão lá para comprovar. Sim, as pinturas rupestres estão lá. Para dizer que né, a gente escreve há muito tempo. E o que acontece? A escrita, quando ela surgiu no mundo, ela não surgiu ao mesmo tempo em todos os lugares. Né? Então não foi assim, começamos a escrever como conhecemos hoje e estava todo mundo no mundo escrevendo. Não, a escrita começou por diferentes motivos em diferentes regiões do mundo. Um dos momentos iniciais de escrita, pelo menos a escrita ocidental, é que a gente começou a escrever para fazer registro das coisas. Então a escrita como poder de registro. Sei lá, na época que a gente trocava coisas e não vendia, que não tinha banco, que não tinha recibo, a gente tinha que ter uma comprovação de que eu te dei 100 quilos de arroz e você me deu 2 vacas leiteiras. Porque senão, como é que a gente ia comprovar que a gente fez esse negócio? Então, em muitas regiões do mundo, a escrita começou para registro, para registrar essas transações financeiras. O que acontece? Quem, durante esse período, tinha realmente condições financeiras de fazer transações? Determinados grupos sociais, né? Então, nós temos a monarquia, nós temos os reis, as rainhas, o clero, né? A igreja, que e historicamente são instituições, entidades com poder para ter determinados tipos de funcionalidade na sociedade. Uma delas era escrever, tanto que, se a gente lembrar, primeiro na história da humanidade, a gente passou pela autorização de ler aquilo escrito por outros. É verdade. Porque muitos livros, a gente sabe, durante muito tempo eram proibidos. Apenas algumas pessoas podiam ler. Só quem era da nobreza, só quem era do clero. As mulheres não podiam. As mulheres, durante muito tempo, não podiam estudar, não podiam ler. Então, o que acontece? Nós escrevemos inicialmente para registro. A escrita esteve detida em alguns grupos sociais por muito tempo, até ela chegar hoje em falarmos em taxa de alfabetização quase que de 100% de crianças no Brasil. Entende? Então, isso tem todo um processo. O que isso nos diz? Que nós escrevemos primeiro para transformar a nossa palavra em algo validado. Porque antes era a palavra, né?
Que a cor, né? Tá. Muito tempo, o que valia mais era a palavra da pessoa. Claro. Você me dá a sua palavra, Fio do né? bigode. Ver os filmes, né? Antigos era a palavra, não tinha palavra, era um duelo, as pessoas davam um tiro um no outro pra morrer, né? Não cumpriu com a sua palavra. Então, que era isso? Para registro da palavra falada, né? A escrita aparece. Como um dos seus aparecimentos foi pra isso. Outro, claro, que é um grande, é pra linguagem, pra gente se comunicar, né? Escrita é um código, é uma linguagem pra gente passar informação um pro outro. Mas não é só isso. Histórico, né? Por exemplo, quando você falou das pinturas rupestres. Então, acho que quando um homem registrava ali a sua caçada, era uma forma de contar a história. Contar a história, sim. Que é um outro pilar da escrita, sim, né? é outro surgimento dela, contar e a daí, história. se a gente trouxer para storytelling e tudo mais, isso é tão humano, né? Isso é tão 100% humano. intrínseco do ser humano, deixar como legado as histórias, Sim, né? nós desenvolvemos uma linguagem, uma forma de passar para frente o nosso conhecimento. Então, isso é muito, muito grande. O que eu digo? Então, por que nós escrevemos hoje? Hoje ainda é necessário a gente garantir para cada um de nós esse direito de poder falar em voz alta e escrever. Ser alfabetizado, redigir é poder falar em voz alta. Hoje, como se registra o conhecimento? Através de TCCs, dissertações, teses, trabalhos de pós-doutorado. O que eles são? Escritos. Né? Aquilo ali é registrado como o quê? Conhecimento. Exatamente. Aquilo é conhecimento. Como é registrado uma sentença jurídica? Como o juiz faz? O que ele faz? Ele escreve. Aquilo é um documento. Aquilo é lavrado em cartório, é registrado na junta tal, bababá. Porque aquilo é a verdade, né? O que foi decidido. Então, nós escrevemos principalmente isso, para validar a verdade. Né? Para transformar a palavra falada em uma informação documental, muitas vezes. E por causa dessa voz, dessa possibilidade de escrita eu estou fazendo a costura com marketing aqui, né? Claro, a minha área com a tua. Mas, assim, essa possibilidade de voz através da escrita nos canais digitais, por exemplo, que empoderou o consumidor. Com certeza. A marca disse tal coisa e tá escrito aqui. E aí né, a ninguém na fila do pão, posso escrever que a Nestlé, que é a Big na fila do pão, tal coisa, né? Porque antes a gente não tinha possibilidade de falar, de ser ouvido. Exato. Até um convidado anterior do Projetox falou sobre isso, né? Sobre você ser passivo no processo de comunicação. Você vai ficar gritando lá para a televisão que aquilo não é um discurso validado, né? E nas redes sociais, através dessa escrita em duas vias, que são os comentários e tudo mais, até as ferramentas de avaliação são tão importantes para isso. Nós, né, a sociedade empoderou o consumidor, né? Sim, você consegue dar a sua opinião, consegue falar, né? Antes a tua opinião. Antes a nossa comunicação tem um conceito do Michel Foucault, que é de panóptico. Que é uma prisão em que as pessoas ficavam ao redor, né? Ele tinha essa torre, e nessa torre ficavam os vigias, e os vigias conseguiam ver todo mundo, mas os detentos não conseguiam ver os vigias. Né? Esse era o nosso formato de comunicação. A TV estava lá, programa 24 horas por dia e tudo mais, e você não escrevia uma carta pra Globo. Não gostei desse programa. Você não falava com a Hebe Camargo. Olha aqui, Hebe, muito ruim o seu programa de hoje. Não. Agora você fala. Agora você fala. Porque você tá falando sozinho, mas existem muitas vozes que talvez concordem com você e que vão escrever o mesmo comentário, ou curtir o seu, ou compartilhar e transformar aquilo em algo válido para muitas pessoas. Ou seja, a escrita empodera. Com certeza. Nossa, com certeza. Total. Com certeza absoluta. Ainda hoje a gente tem que defender essa ideia das pessoas realmente poderem falar em voz alta, escrever, registrar. Exato. É muito necessário a gente entender isso, porque senão esse poder fica concentrado novamente na história em pequenos grupos. De elite. Exatamente. De elites, daí que eu digo de elites financeiras, nem talvez intelectuais. Sim. Né? Porque conhecimento é outra coisa. Mas elites que têm acesso a esse tipo de código para desenvolver escrita. Então a gente tem que defender esse direito e principalmente trabalhar questões também que fogem um pouco da escrita, mas são sobre o texto oral. Porque oralmente a gente escreve muito errado.
Sim. A gente fala errado o tempo todo. Só que hoje a gente deve ter falado 1000 coisas erradas por questão de… Enfim, porque é oralidade. Oralidade é assim que funciona. Então a gente tem que entender também que uma pessoa falar errado, alguma expressão, alguma coisa, não significa que ela não tenha conhecimento, né? Porque a forma de escrever é diferente, né? Claro. Quando você fala, às vezes você não precisa dar todas as informações, porque você tem a entonação. Você tem o gesto, você tem o olhar, tá? A comunicação não verbal, ela complementa. Complementa, então é mais fácil. Agora, quando você escreve, você só tem a palavra, entende? Então é o teu estilo que vai definir alguma coisa ali no teu texto. Então é muito mais difícil das pessoas entenderem também, porque é um tipo de linguagem também mais difícil de decifrar do que a oralidade. Que, aliás, a gente pode, de novo, trazer para o marketing empresarial ou para a comunicação empresarial, que é um ponto delicado que eu falo muito para os clientes que têm atendimento via WhatsApp. É exatamente isso que você falou, assim, a simpatia ou não, a cordialidade ou não de um vendedor, por exemplo, quando você entra numa loja, você já vê no olhar, no sorriso, no não verbal. No WhatsApp, as empresas têm que redobrar atenção com isso, né? Isso, exatamente. Porque às vezes, até se tu puder falar um pouquinho, se tu tem algum acréscimo a esse respeito, mas às vezes a rapidez do WhatsApp, você pode parecer grosseiro. Sim, com certeza. Se você for ali um vendedor. Então, me corrija, por favor, se estiver errada, mas ali se permite, por exemplo, os emojis. Claro, que é o não verbal, com certeza absoluta. O texto oral, ele tende… Quanto mais você aproxima o teu texto escrito nas redes sociais, tá? Quanto mais você tenta aproximar o teu texto escrito do teu texto oral, da maneira como você se comunicaria com uma pessoa falando, mais fácil ela vai entender o seu texto. Você vai usar recursos da oralidade. Então, simplificar mesmo, às vezes. E no digital, no WhatsApp, é a mesma coisa. Então, às vezes, a maneira como você conversa com o teu cliente em loja pode ser traduzida para o seu texto. Ah, mas parece que fica muito informal. Mas presencialmente não é assim que ele seria tratado? Né? Por que na conversa do WhatsApp você não tenta aplicar essas mesmas características para que na hora que ele ler, que ele ler o seu texto, ele se sinta mais próximo ou mais com vontade de responder e conversar? Vamos supor, então, que as pessoas vão se animar a escrever aqui, tá? Perfeito. Eu queria perguntar assim, quem tem uma certa dificuldade, por exemplo, eu já sou adulta, eu queria escrever um pouco melhor, porque igual o Igor, eu nunca vou chegar. Chega sim. Não, é hipotético. Mas vamos supor aí que o empresário que está nos assistindo, ou o gestor, o líder, as pessoas, né, a gente vai evoluindo na carreira, o mercado também vai pedindo que a gente escreva melhor. Com certeza. E… tu acha, assim, o que são algumas dicas? Eu não gosto da palavra, parece que é coisa, né, rasa. Mas alguns métodos para a gente melhorar, fora a questão do repertório, que a gente já falou, leitura, comunicação com outros seres socialmente. Mas, por exemplo, alguns clientes me perguntam assim, eu não consigo fazer um texto base para vocês, mas eu posso mandar em tópicos? Isso é a coisa que eu mais escuto. E eu queria ouvir de ti, eu falo sim, porque assim, sempre é melhor ter tópicos do que não ter nada. Exato. Mas tu acha que isso é um jeito de começar? Você fazer tópicos depois ir amarrando? Ou como é um jeito melhor de se começar um texto? Tá. Aqui eu vou falar, então, essas dicas para textos não ficcionais, tá? Então, para textos jornalísticos, empresariais, enfim, não para ficção. Isso. Não é literatura, não é roteiro de cinema. Para escrita não ficcional, uma grande dica que eu dou e que esse conhecimento chegou até mim através dos textos do professor… Ai, meu Deus, a memória. William Zinsser, tá? Que ele era um grande escritor norte-americano, escritor de escrita não ficcional, que assinou artigos em diversos veículos norte-americanos, e ele desenvolveu um manual de escrita não ficcional. E esse manual, essa era uma base para as aulas que ele dava nas turmas de redação da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele já faleceu, o Zinsser, mas eu vou tentar dar algumas dicas baseado nesses materiais dele, que foi o que para mim fez muito sentido e me ajudou muito. Escrita não ficcional. Para você escrever bem um texto não ficcional, significa que esse texto bem escrito é diretamente proporcional a tudo que não deveria estar nele.
Misericórdia. É diretamente proporcional a tudo que não deveria estar nele. Ou seja, a gente enche muita linguiça, né? Em termos mais fáceis de entender. Tá. Normalmente, a gente compreende que escrever bem é firular. Isso. É fazer frases enormes. Isso. É usar entre vírgulas de maneiras a toda hora, tá? É usar palavras difíceis e complexas, que às vezes a gente nem tem certeza muito bem do que significa. E eu acho isso maneiro. Mas é maneiro se você já domina completamente a técnica. E daí você vai usar isso a seu favor. Claro. Agora, é completamente desnecessário e te prejudica quando você não domina e você quer fazer esse tipo de texto. Ou seja, comece fazendo arroz com feijão bem feito? Comece fazendo da maneira como você fala. Primeiro de tudo, comece a escrever da maneira como você fala. Ah, mas eu acho que tá errado gramaticalmente. Não tem problema nesse primeiro momento. Escreva. O tópico funciona muito assim também. Quando você vai fazer um texto dissertativo opinativo, vamos lembrar de aulas de redação do colégio, né? Ensino médio, cursinho. Quem fez cursinho. Os professores falavam, primeiro você vai separar em tópicos tudo que você vai dizer na introdução. No começo. Depois você vai separar em tópicos tudo que você vai dizer no desenvolvimento. Depois você vai separar em tópicos a sua conclusão. E depois você vai redigir o texto. Não era assim que a gente aprendia? É exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer isso. E não adianta. Quanto mais você tenta deixar o seu texto robusto, sem necessidade, pior ele fica. Vou dar exemplos. Deixa eu ver se eu vou lembrar de bons exemplos. Será que isso também a gente vem condicionado da escola, que era obrigado a fazer redação com 5 parágrafos, por exemplo, e você já tinha esgotado todas as suas ideias e ainda faltava 2? Sim e não. Eu acho que esse exercício da escola é bom pra te ensinar essa estrutura, mas o que eu acho também é que existe essa certa atmosfera ao redor da escrita de ser algo muito chique, muito pomposo. Todo mundo acha que quem vai escrever vai colocar um terno e uma gravata e um óculos de grau, vai sentar atrás de uma máquina de escrever, dentro de uma grande biblioteca e vai... Tem que ser intelectual. Pra escrever bem. Pra escrever bem. Não é assim que funciona. Cara, tá? isso é uma herança É uma que herança. ficou no imaginário coletivo. Sim, exatamente, né? Quem escreve, né? É o Os poeta. eruditos. Exato, e não é isso. Isso já gera também um determinado bloqueio, Tá, né? Então, mas os teus exemplos eu te cortei. os exemplos. Então, vamos lá. Essa coisa do excesso, né? Do enxugar. Menos é mais, para essa escrita não ficcional. Exemplo básico. Quando você escreve no presente momento, são 3 palavras. No presente momento. Você pode escrever agora. Né? Você pode escrever agora, e isso é uma palavra, né? Então, se você pensa em redes sociais em encurtar seu texto, você pode usar isso. O piloto de avião que pensa em dizer que passaremos por precipitações densas no céu, nem pensa em dizer que vai chover. Né? Maravilhoso. Então, isso é muito difícil. Tem um início do texto do Júlio Verne, que é o pai da escrita da literatura de ficção científica, um texto de 1800, eu acho, 1900, não lembro. Mas que o nome do livro é... Como que é o nome do livro? A Viagem de 2 Aprendizes Vadios. É literatura. Tá. E a primeira frase do livro dele, se eu não me engano, era... Vou falar em outras palavras, mas é algo do tipo... o sol se escondia entre as montanhas no horizonte. Então, vamos lá. O sol se escondia entre... Esse não dobra. Entre as montanhas no horizonte. 9 palavras. Ele poderia escrever anoitecia. Sim. Uma. Então, isso é que eu quero dizer da redação não ficcional. Que a gente coloca tanto excesso, que o excesso nos prejudica, porque a gente não sabe lidar com ele, já que a gente não tem tanta técnica, e prejudica o leitor. Fica confuso. Fica confuso pro leitor. Então, é muito gritante essa dica de simplificar. O teu texto... Bons textos são simples. São simples. O texto que você citou da página da revista, que você leu até o final, ele devia ser um texto simples. De frases curtas, com palavras que todo mundo entendia. Ele não devia ser um texto complexo. Por que quando a gente está estudando, academicamente falando, na pós, no mestrado, na graduação, a gente detesta, às vezes, os textos acadêmicos Porque tem que pensar dos autores? demais, são Porque é um muito texto difícil. É a escrita acadêmica, como a gente falou lá no começo. É a composição de conhecimento, tem um determinado formato textual. Esse formato textual é difícil.
Sim, só que se tu for pra neurociência, te custa pro teu cérebro, né? Exato. Processar. E aquilo que é custoso, Você se cria uma afasta. resistência. Você se afasta, exatamente. Então, se tu quer, por exemplo, ter um texto publicitário, então o melhor é se aproximar do simples. Do simples, com certeza. Com certeza. É isso. As pessoas compreendem mais. Essa era a grande dica. Esse professor ainda, o William Zinsser, ele fazia um exercício na universidade de Yale, que era assim para os alunos. Ele chegava e pedia um texto, um artigo em 8 páginas para esse fim desse semestre, sobre tema X. O aluno ia lá e fazia esse texto em 8 páginas sobre o tema X. Depois que os alunos devolviam, ele corrigia e pedia para o aluno, devolvia para os alunos com as correções e pedia para eles escreverem o mesmo artigo em 4 páginas, com as correções dele. E depois ele ainda devolvia e pedia para que fizessem em 3. Tá. E ele usava esses exemplos, claro, sem nomear os alunos, em sala de aula, os textos lado a lado, para mostrar o que de excesso foi retirado de todos esses textos, Tá. a ponto de deixar a mesma ideia mais objetiva do que em 8 páginas, transformar em 3. Que legal. Então, era basicamente esse exercício de redução. Quando eu dou aula, às vezes eu faço esse texto. Eu faço o exercício da redução. Então, eu dou lá um texto, sei lá, literário, muito denso, um trecho. E peço para o aluno, escreva como se você fosse escrever isso num post do Instagram. Tá. Toda essa informação. Entenda, se você não entender alguma palavra, me pergunta. Pode usar o celular para pesquisar. Tem que fazer várias vezes, Tem que fazer várias vezes, para você transformar aquilo em uma informação mais objetiva e que contemple todo o conteúdo que tá no texto. Isso é bem legal e é difícil de fazer. É Eu muito já difícil. fiz, porque como a gente tem, às vezes, que se limitar em caracteres... e vou te falar que é possível mesmo. Sim, Eu, como sim. não redatora, né, já me peguei fazendo esse exercício. Inclusive, ontem, que tinha um convidado do Projetox escolhendo o tema, e o título do YouTube permite 100 caracteres. Só que a gente tem uma estrutura base que já usa 37, que é Projetox, o número, espaço, tracinho, espaço, aí vem o título, vírgula, com o nome do convidado. Perfeito. Então, com o nome dele, especificamente, essa estrutura base já usava 37, do 100. Ou seja, menos aí... Aí ele me mandou um título enorme. Eu encurtei 2 vezes até conseguir. É o exercício. É o exercício. É o exercício, completamente. Aí, exercícios de criatividade. Um muito bom, que esse eu aprendi lendo a biografia do David Bowie. Olha, Inusitado. Tudo é repertório. David Bowie escrevia música, né? Sim. Música é poema, Sim. bem dizer. Então, um exercício que ele fazia, e eu passei a fazer depois de um tempo, até para brincar ou para compor, você pegar textos de vários autores que você gosta. Tá? Li o texto aqui de fulana, que gostei, de Beltrano, tem essa música que eu gosto, tem esse poema aqui, tem essa letra de música que eu curto. Imprime, recorta todas as palavras, mistura e depois vai formando frases com todas aquelas palavras. Misturando as frases de todos os autores. É uma brincadeira, mas isso te ajuda a exercitar realmente a tua formulação de frase. É um exercício criativo, porque o léxico, o vocabulário de uma pessoa é completamente diferente do vocabulário de outra. O vocabulário que você usa num texto de música, talvez seja diferente do vocabulário que você vai usar numa nota técnica. Claro. Você pode misturar os dois para fazer esse exercício para ver no que dá. E você vai fazendo isso numa brincadeira, você pode fazer isso no seu texto também. Boa. No seu texto, pro seu produto, pra sua marca, né? Existe já até mesmo a prosa poética, que é o texto em prosa, né? O texto que a gente fala, o texto jornalístico, misturado com a poesia, que você usa uma estrutura de ambos para escrever. Então, a própria técnica te dá esse recurso. Então, é um exercício mais pra criatividade, uma brincadeira, mas que é legal. Isso que eu ia dizer, né? De desmistificar que a escrita é difícil, é dolorosa. Não, você transformar isso uma coisa gostosa. mais leve, mais prazeroso. Eu misturei textos da última vez vamos ver, da Beyoncé, de músicas de Beyoncé, dos textos eu escrevi o Primo Basílio, do Essa de Queiroz, misturei textos do Bertolt Brecht, do filósofo alemão, imprimi e comecei a misturar. Os 3, nada a ver. E meu exercício foi, o que aconteceria se esses 3 autores Sentassem. escrevessem juntos? Ai, que legal. Né, o que seria do vocabulário deles. E foi uma brincadeira, que eu aprendi lendo a biografia do Bowie. Ele fazia muito isso pra compor músicas, pra ter ideias. Tu me trouxe eu queria, o pessoal da produção já estava nos avisando o nosso tempo, mas é assim, gente. A gente vai ficar aqui, episódio 3, 4.
Tu já viu um recorte do Djavan num podcast que roda o Instagram aí, que o Djavan conta que ele foi chamado de nonsense Por causa de uma frase de uma música dele. pelo Arthur Chechel, que é um crítico, por causa do açaí guardiã. Eu não lembro qual é a frase Som exatamente. de besouro, um imã. Aham. E aí o Chechel falou que, pelo amor de Deus, ele tava aonde com a cabeça Devaneando. quando ele escreveu isso, né? E daí o Djavan, de uma forma bem polida, ele fala assim, às vezes a pessoa não te alcança porque ela não tem repertório para aquilo. E é bem o que tu tá dizendo, né? Você tem que saber se para quem você tá escrevendo. Aliás, Isso. você disse na tua fala anterior a esse caso do David Bowie, mas como foi um cantor, eu lembrei do Djavan. Aham, com D, inclusive, olha só. Com D. E aí você tinha dito, né, sobre usar palavras fáceis, não sei o quê. E é isso, não adianta falar da açaí guardiã Uhum, para quem não tem repertório para te acompanhar. exatamente. E com ele explicando as frases faz todo sentido. Faz todo sentido. E o né? que acontece? Intenção do autor. Intenção do autor, isso é em literatura, né? É a entrelinha. Né? Isso tá na literatura na entrelinha. O que o autor disse na entrelinha. Essa frase do Djavan é linha. Mas a entrelinha você só conhece se você tem um repertório. Aí que a gente Se você tem a referência A gente deve pensar 2 vezes antes de abrir a boca e criticar o trabalho dos de outra outros. pessoa. Exatamente. Porque ali a fala dele foi super educada, mas destruiu com a crítica do outro, né? Exato, exato. E outra coisa que eu só queria também deixar aqui, quando você falou da simplicidade, me lembrou muito, Igor, nos anos 90, foi lançado um carro pela Chevrolet, quando você não era nascido, bem no início, acho, dos anos 90, que chamava Ômega. Tá. Até então, o carro mais top do Brasil, assim, que só tinha Chevrolet, Ford e acho que nem tinha Fiat, e Volkswagen, eram os 3 que tinha, e era o Monza. O Monza era tudo na vida, né? E aí lançaram o Ômega. E quando a Chevrolet foi lançar o Ômega no Brasil, eles fizeram um concurso via revista, via cupom, aquela coisa toda, né? Não tinha internet, para escolher o slogan do Olha Ômega. O slogan do... Isso tu vê, eu não achei isso nunca mais na internet. Vou até ver se agora, numa pesquisa mais recente, eu acho. Mas há uns anos atrás eu tentei buscar e não achei. Eu sei o que acontece. Meu pai era um apaixonado pelo Monza e tal. E ele ficou muito louco quando veio na revista que iam lançar o Ômega e tinha esse concurso para escolha do slogan. Por quê? Porque o dono do slogan escolhido ganharia um Ômega. Carro, nossa. E o meu pai é acadêmico, né? Professor universitário de medicina veterinária a vida inteira. Mas um cara assim, né? Cirurgião, todo cheio. Então, o pai foi pro caderno escrever aqueles slogans rebuscados. Tipo, o que é um carro tão maravilhoso quanto esse ia querer o slogan disso. Então, eu não lembro, claro, as frases dele. Mas eu lembro que era tudo coisa muito complexa. Quando saiu o resultado, tenho até que ver se o pai lembra disso. Quando saiu o resultado, Igor, eu nunca vou esquecer a frustração do meu pai. Porque o slogan escolhido foi Ômega absoluto. Olha isso. Nossa, E o meu pai... foi uma palavra. E foi uma paulada na cabeça dele, porque ele escreveu as coisas mais geniais. Ele juntou as palavras mais difíceis. Bonitas, difíceis, sim. Pra ser aquela coisa tão maravilhosa que era aquele carro. E o pai... Eu me lembro como se fosse hoje. O pai dizendo... Absoluto. Só isso. Só Eles isso. escolheram só isso, sabe? Mas ao mesmo tempo indignado e achando genial ao Sim, mesmo porque tempo. absoluto é tudo. Absoluto né? é tudo. Tudo. Tipo, eu só precisava ter escrito isso pra ganhar um carro. Olha só. E olha, tu vê como é o simples, é o genial, né? A publicidade faz isso. A publicidade trabalha texto dessa maneira. Tentando condensar um grande conceito em poucas palavras, né? Por isso que eu digo, é sempre muito mais difícil você diminuir um texto do que você aumentar. Aumentar é a coisa mais fácil do mundo. Ser prolixo é muito fácil. É a coisa mais fácil. Quer que escreva um monte, tranquilo. Agora tenta reduzir tudo isso. Isso é muito difícil. Se espremer, o que sai, né? Esse é o mais difícil. Na minha opinião, o texto publicitário, entre os textos que eu trabalho, é o mais complexo. É o que exige mais da tua cabeça. Mais horas de pesquisa. Mais material pesquisado. Porque ele
tenho que condensar muita informação em pouquíssimas palavras. Pergunta final, prometo. Diga lá. Se eu escrevi um texto, ele está correto, tá? Uhum. Ele cumpre o papel, etc. Mas eu quero deixá-lo mais interessante. Uhum. Tem algum caminho? De novo, seria conhecer o público? Ou tem o molho que se coloca? Eu sempre digo pra você deixar o teu texto dormir. Eu acho que é isso que eu digo sempre, né? Nunca escreva e nunca poste de primeira. Nunca publique de primeira, porque amanhã você vai ter uma outra visão sobre isso, com certeza. Se você tiver pessoas para quem que você gosta muito da opinião e acredita na opinião e quiser dar esse texto pra pessoa ler também e opinar, eu acho muito válido. Eu faço isso. Eu faço muito isso. Tem pessoas para quem eu vou escrever, que eu escrevo algo e eu peço opinião, com certeza. Que eu considero que escreva tão bem quanto, ou melhor, sabe? Ou que tenha uma visão de mundo muito diferente, tá? Então, pra que eu possa ter uma ideia que talvez eu não tivesse. Então, eu gosto muito disso. Por causa das bolhas, eu sempre falo das bolhas. Deixa dormir. E oferece pra outras pessoas, as bolhas. Pra tu sair da tua bolha. Pra sair um pouco do teu vocabulário, pelo menos. É mesmo, né? Cada vez que a gente relê o próprio texto, a gente... Por isso que às vezes às vezes não. Por isso que é tão importante ter a figura do revisor, né? Com certeza. Aqui há muitos anos a gente tem revisor. Nossa. Igor, porque isso aí diminuiu a dor de cabeça. 1000 vezes. Porque por mais... Primeiro... né, lá nos primórdios do tempo, eu achava que era só contratar bons redatores. Não é. Não. O bom redator também não enxerga a própria redundância. O vício, né? Não enxerga, às vezes, o erro ali. Então, o revisor é fundamental. E deixar dormir boa. É a melhor coisa. Não publique nada de imediato. Então, claro, não às vezes... manda e-mail com raiva. Às vezes a gente tem que apagar, a gente tem que apagar incêndio. Não tem jeito, vai ter que escrever a qualquer hora. Mas se você tem tempo, escreva e deixe marinar. Né? Pegar tempero, né? Ganhar consistência. Depois leia, você vai ser outra pessoa, talvez, naquele momento. E você veja coisas que você não viu. Os textos de blog da Projetual que eu escrevi, eu acho que se eu for reler hoje, eu vou mudar um monte de coisa. Então lá, porque a gente tem o blog desde 2012 e tem acessos a textos antiquíssimos ainda, né? São porque relevantes a gente fazia hoje. muito texto não perene, né? Sim, sim. E, aliás, textos perenes e conteúdo evergreen também chamado. E ainda tem acesso, sim. Eu tenho certeza que sim. O Igor, pode falar. Eu ia falar só isso, a gente se revê, então é bom a gente rever os textos. Conforme a gente se revê. Até pra ver a própria evolução, né? Isso. Antes de te deixar ir embora, lembra de um projeto que você teve uma vez das cartas na praça? Lembro. Conta rapidinho. Foi em 2018. Só para as pessoas verem o nível de exercício que você foi, né? Foi 2018, vou tentar resumir. Em 2018, eu estava dando aula já de redação, aulas particulares, ou nos coworkings, universidades, ou na minha própria casa, ou no ateliê. Curso livre, Curso livre, eu dava aula. E eu percebia que as pessoas tinham muito medo dos exercícios na hora de redigir em sala de aula. E me mostrar, né, o exercício que ia para casa e devolviam. As pessoas não conseguiam fazer, não evoluíam naquilo. Ou não tinham ideia, ou não conseguiam desenvolver, ou não, sei lá. E eu queria entender por que esse medo. Era um medo e meio um bloqueio que eu não conseguia entender. E eu falei, eu preciso perguntar para as pessoas por que ela tem medo de escrever. E porque elas têm medo de escrever, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. E daí eu fui pra rua, peguei uma cadeira de praia, um quadro, né, de sala de aula. E a primeira vez que eu fui pra rua, eu escrevi. Eu escrevi naquele quadro, me conta por que você tem medo de escrever. E sentei com o quadro. Ninguém sentou do meu lado. Tinha uma cadeira pra mim e uma cadeira pra pessoa. Na Praça Osório. Não, na Praça Santos Andrade, a praça da UFPR. Que é bem aqui no centro. Bem no centro. Ninguém sentou do meu lado. Ninguém. Eu falei, gente, pronto, a pesquisa... Além de escrever, a pessoa tem medo de falar. Minha pesquisa vai ser uma furada. E daí eu falei, não, eu tenho que dar alguma coisa para essas pessoas em troca, para que durante essa troca eu extraia essa informação. Porque eu queria construir uma prática pedagógica que ajudasse os meus alunos a sair desse medo da escrita. Então eu fui pra praça e escrevi, olha, escrevo cartas de amor e de perdão, gratuitas,
é só sentar aqui e me contar a história. Então, tipo, não tenha medo de escrever, enfim. Ai, não que deixe de coisa falar algo se linda. você não consegue escrever. Eu chego a E ficar aí, até emocionada. deu 5 minutos, já sentou a primeira pessoa. E aí foi, Milena. Todo dia foi. Eu acho que eu cheguei a escrever umas 50 cartas na época. Sempre de amor e perdão. Sempre de amor e perdão. Muitas histórias chocantes, muitas coisas, assim, incríveis também. A iniciativa foi parar na Globo. A gente saiu no programa lá da Sandra Nemberg, na época. Que eu acho que o nome do programa é Que Coisa é Essa? Algo assim, era um programa matutino. Foi para lá, enfim. Teve outros... fui contratado para escrever trabalhos por causa dessa iniciativa. Porque, né, a Gazeta do Povo publicou, outros jornais publicaram, Mas enfim. Tu foi com um intuito e virou Um outra intuito coisa. virou outra coisa. E o que eu descobri? Que todos eles tinham medo do erro. Todas as pessoas na conversa, eu perguntava, mas por que você me fala? Por que você tá contando uma história tão pessoal, em vez de você escrever com as suas palavras, já que é pra alguém que você conhece? Ah, porque eu tenho medo de escrever e não ser entendido. Esse foi a grande coisa que chegou. Por isso que o erro, até hoje, é muito motivo do meu estudo, né? Entender esse poder do erro, como falamos Mas no começo. vocês enviavam as cartas? Sim, eu escrevia, eu tinha um bloquinho desse, eu conversava com a pessoa, entendia o vocabulário dela, pegava dados, idade. Ah, era um ghostwriter. Era um ghostwriter, eu escrevia toda essa carta, eu escrevia todos os tópicos. Como se fosse ela. Como se fosse ela. E daí eu ia pra casa com essas cartas por dia, redigia num e-mail, ou se a pessoa me deixou o WhatsApp dela num WhatsApp, e mandava pra pessoa, pode enviar. Teve até casal que voltou, teve irmão que voltou a falar com o irmão, assim, coisas bem emocionantes. Então, Eu lembro que era bem emocionante essa e foi história. desse jeito, eu escrevia, eu pegava o conteúdo e transformava em texto em casa. Porque não tinha como escrever ele na hora pra todo mundo, né? Tipo, uma puta carta. Então, eu fazia isso em casa e devolvia pra essas pessoas. Coisa linda. Mas foi cansativo, mas ainda tenho todas essas cartas guardadas. Não, mas só pra contar o quanto é exercício mesmo, É exercício, né? é exercício. Você aprende até a maneira de falar de outra pessoa. Ai, a gente tem que estar sempre aberto, né? Sim. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, eu sou uma estrategista, não posso me rebaixar ao operacional. Nossa, não, Ai, não. não, amigo. O mundo não é bem assim. Eu fiz um trabalho, encerrando, eu fiz sobre isso, vocabulário. Tu foi escrever na praça, gente. Para as pessoas. E teve um trabalho recente também maior, que daí era eu escrevendo uns textos pro Michel Teló falar. Num cliente que eu trabalhei recentemente no passado. Além de fazer, eram jingles, eu também escrevi jingles e também textos que ele falava em vídeo. E foi muito legal, porque isso foi gravado no Rio Grande do Sul, eu não fui acompanhar a gravação, foram só os meus roteiros. Uhum. E a equipe lá me contou que quando ele tava gravando, a primeira coisa que ele falou assim, bah, vocês entenderam direitinho o jeito que eu falo. Ai, tu estudou ele? Ele estudou, e olha, a voz dele, o vocabulário, quais palavras, ele sempre começa com algum tipo de saudação, quais são essas saudações, né? E ele falou, ele brincou falando, mas vocês entenderam certinho o jeito que eu falava, isso me deixou muito feliz. Foi mexer com o filho de uma pelotense, É, né? isso. Que ele não sabia, falaram que o redator era curitibano. Ele achou que não ia dar certo. Achou que não ia dar certo. Mas deu, e eu fiquei muito feliz. E é isso, você ouvir o tom do outro e transformar isso em um texto. Coisa linda. Igor. Obrigado. Imagina. Foi tão bom te ter aqui de Que bom, novo, fico em muito outro feliz. momento. Como eu digo, vou falar pro Flávio de novo. Ó, o homem aqui, gente. Ele quer cobrir o detal, eu vou dizer, cola no Igor, que é sucesso. Perfeito, perfeito. Igor, você quer deixar os teus canais digitais? Sei lá, se você tem site, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. No LinkedIn, Igor Francisco, você vai ver lá, redator, tá esse rosto aqui, não tem como confundir. No Instagram também, Igor Francisco, então por lá trabalho minhas outras áreas criativas mais ligadas à imagem, mas se você tem interesse no que eu publico hoje, é no LinkedIn mesmo. Pode me adicionar, a gente conversa, se tiver alguma dúvida, estou à disposição sempre. Super aberto a conversar, Com né? certeza, com certeza. Obrigada, então. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Esse foi um episódio que me deixou super feliz. Espero que vocês também tenham gostado. Comentem, como os comentários ali de 3 anos atrás, eu leio mesmo. Não deu para não elogiar. Eu gosto do trabalho dele, que bom. E outra, né, tu sempre topou tudo, porque aquele vídeo de 2015, já ia encerrar, mas aquele vídeo de 2015, assim como você contou uma história minha, eu vou contar uma história tua. Eu gravava os vídeos sozinha na minha sala,
E eu fui na equipe e falei, pô, galera, alguém tem que se voluntariar, grava alguma coisa aí, senão vai ficar só eu no canal. Todo mundo arregou. E lá foi o Igor para me assar, mas o que eu vou falar? Fala do que você sabe. Redação publicitária, e tá lá você com 25 anos, Falando. ali, meio tímido, falando, mas porque você topou, entendeu? Não me deixou na mão. Viu só? É isso aí. Obrigada. Então, se inscrevam no youtube.com/Projetual Comunicação, procurem Projetalks no Spotify. Um beijinho e até o próximo episódio.